graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nessa noite. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo, a igreja casada com o mundo. Aleluia. Todo mundo achou? Apocalipse 2. Verso 12 diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas e aonde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negastes a minha fé. Mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer comidas sacrificadas a ídolos e praticar a prostituição. Assim também tens alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca, na qual está escrito o seu novo nome, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. Essa carta parece meio confusa assim mesmo na primeira leitura, mas depois a gente vai explicando, ela fica um pouco melhor. Queria convidar você a fechar o seu olho. Eu estava pedindo, Jesus, transforma essa carne miserável que fala contigo, esse pecador miserável, esse traste, esse lixo que fala contigo, transforma e tal, e orando pelo culto de hoje. O Espírito Santo falou assim comigo: você quer realmente que eu mude você? Você quer realmente que eu habite dentro de você? Porque se eu habitar, vai haver mudanças. E você quer realmente ser mudado por mim? Então, todas as vezes que agora você cantar essa música, pensa nisso. Você está convidando o Espírito Santo para habitar dentro de você. E a Bíblia fala que onde Jesus chega, na pessoa do Espírito Santo, alguma coisa acontece. Já tomei essa burdoada logo de cara. Ah, Jesus. Aí eu chorei, pedi perdão, misericórdia para mim, que eu sou miserável mesmo. Aí deu tudo certo. Por que eu já iniciei com essa música? Porque na igreja de Pérgamo, historicamente, é a igreja que começa a ceder ao pecado. Como temos acompanhado aqui na história, temos acompanhado historicamente sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela começou a perder o seu amor ao longo da caminhada. A igreja de Esmirna foi a igreja que manteve o seu amor. Manteve o seu amor. E a igreja de Pérgamo, ela começa a ceder às tentações. Mas antes de falar sobre a igreja de Pérgamo, eu tenho um vídeo para passar. Eu tenho um vídeo que mostra a realidade da igreja hoje. E engraçado que foi tão de Deus que eu estava na minha casa, eu estava mexendo no meu computador, vendo no meu Facebook, sem nenhum propósito, e o Espírito Santo me saltou 4 vídeos. 4 vídeos, literalmente quase jogou na minha cara. Não procurei, não digitei no Google assim. Não. Apareceu na minha cara os 4 vídeos. E o Espírito Santo ministrou para que eu passasse esses vídeos para hoje, falando sobre Pérgamo. E os vídeos que eu vou passar é a realidade da igreja hoje. Como está a igreja hoje? Eu espero de coração que você não se escandalize com o vídeo. O segundo vídeo vai ser uma igreja que fez uma festa de evangelização para atrair pessoas que não são cristãs para a igreja. E foi uma festa fantasia e eu coloquei algumas informações sobre as características psicológicas dos personagens que eles escolheram. Então vai aparecer algumas informações relacionadas ao perfil psicológico dos personagens que eles escolheram para a festa.
Olá, gente, eu sou Rebeca Francis, estou aqui na Erotic Café com a Alessandra, que ela... Olá, gente, eu sou Rebeca Francis, estou aqui na Erotic Café com a Alessandra, que é criadora de uma linha gospel para sex shopping. Me conta um pouquinho como que é essa linha, porque eu sou evangélica e eu fiquei super curiosa quando me falaram que ia ter lançamento desses produtos. Eu acho que todos os evangélicos transam, né, gente? Eu acho que todos os evangélicos transam, né, gente? Essa linha a gente fez voltada para os casais. O que a gente quer dessa linha? A gente quer que a linha chegue para os casais evangélicos, pregando que realmente um casal ele tem que usar produtos, ele tem que aquecer a relação, sim. Não existe casamento sem você estar aquecendo e estar trazendo coisas novas. A mulher tem que estar inovando, o casal tem que estar inovando. E não é pecado isso. Quem procura mais os produtos? As mulheres ou os homens? As mulheres. As mulheres querem sempre levar novidades para o casal, estar inovando a relação. E acho que as irmãs da igreja ficam uma comentando com a outra, né? Ah, com certeza. Se não estão, vão ficar. Eu contaria a novidade. Realmente ele funciona. E esses produtos já foram testados e aprovados? Já, todos testados e aprovados. Antes de lançar qualquer produto, a gente faz uma pesquisa com 200 mulheres.
você toma a decisão de acordo com a sua concepção, com a sua fé. Amém, pessoal? Sim ou não? Compreenderam o que eu estou falando? A religião evangélica proíbe beber vinho. É ou não é? Ah, o vinho. Não é assim? Pois eu bebo vinho. Eu bebo um cálice de vinho. Mas, às vezes não bebo, às vezes bebo. Isso depende do momento. Amém, pessoal? A religião proíbe beber cerveja. Eu bebo cerveja. Quando eu estou com vontade, eu bebo cerveja e acabou. E quem é que vai me dizer para não beber? Quem é que vai me dizer que eu não beber? E sabe por que eu bebo? Porque a minha consciência não desaprova. A sua fé é quem tem que dirigir a sua vida. E não a minha fé. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Agora, bispo, isso é um escândalo. Se o senhor falar uma coisa dessa, pode ser um escândalo para os outros, para mim não é. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. A fé que Deus nos dá faz a gente ser livre para decidir o que é melhor ou não para nós. O que é pecado para você pode não ser para mim, e o que é para mim pode não ser para você. Então quem vai dirigir a sua vida não é a religião, mas a sua fé. Amém? A sua consciência com Deus, sua boa consciência com Deus. Entendeu? Mas se beber, não dirija. Amém. Pode acender a luz, velho. Conhece a realidade da igreja evangélica hoje. Mas nenhum pastor chega na igreja hoje e fala assim, irmãos, abram a Bíblia que eu vou pregar uma heresia hoje. Ninguém chega no púlpito e fala isso. Hoje eu vou pregar uma heresia, uma revelação da heresia. Ninguém chega no púlpito e fala isso. As coisas começam devagar, as coisas começam de uma forma imperceptível, entre aspas. Imperceptível para aquelas pessoas que não têm o costume de ler a Bíblia. Imperceptível para aquelas pessoas que não têm o costume de ler, de estudar, de saber mais sobre a Bíblia. Então essas coisas, essas aberrações vão entrando no meio da igreja. Claro que esses 4, tirando o último, mas os 3 assuntos, a da exposição, a da festa e o do pastor pregando ali, tem verdades ali. Tem verdades. Se você pegar nenhuma heresia, é 100% heresia. Se você for parar para pensar, toda heresia tem pelo menos 90% de verdade. Pelo menos 90% de verdade. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Lendo e estudando. Se você não ler, não estudar, aí realmente vai ficar difícil de você determinar, ou de você descobrir o que é uma heresia, o que está sendo pregado, está sendo herético. Como, por exemplo, foi falado ali do primeiro vídeo da feira. A moça falando, não, que a expositora fala assim, não, e queremos pregar que a heresia está aí, que todo o casal tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Claro que, falando para os casados, que os casados têm que manter uma vida íntima, como é que eu posso dizer, interessante para eles, claro, mas não trazer as coisas de fora para dentro do casamento. Como o Bispo Macedo falando, que
não importa. O que é pecado para você pode não ser para mim. Mas a Bíblia está justamente aí. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Se a Bíblia fala que tal coisa é pecado, não adianta o que eu acho que eu deixe de achar. É pecado do mesmo jeito. Não é a boa consciência do Bispo Macedo. Então vamos quebrar a teologia do Bispo Macedo agora. Por exemplo, ele falou que não importa, o que é importante é a fé. Importa a minha boa consciência. Ele fala que não, eu bebo vinho, bebo cerveja mesmo. Eu não tenho nada contra Deus, não tem nada contra mim porque eu tenho uma boa consciência com Deus. Vamos pegar aqui. O pedófilo, por exemplo. Quem gosta de pedófilo aqui? Quem acha pedófilo legal, bacana? Quando eu crescer, quero ser um pedófilo. Eu acho que ninguém. Né? Mas quando o pedófilo ele vai abusar sexualmente de uma criança, ele tem a consciência dele tranquila. A consciência do pedófilo não acusa ele em nada. Então como é que faz? Então quer dizer que se a minha consciência não me acusa, eu posso praticar atos de aberração contra Deus. Eu posso praticar pedofilia. Então tá vendo como é que é importante a gente conhecer a Bíblia? É importante você ler, você gastar tempo. Porque as pessoas falam assim, é mesmo. Né? Então a igreja de Pérgamo, ela começou a ceder ao pecado. Antes, como vimos semana passada na igreja de Esmirna, era uma igreja fiel. Era uma igreja pronta a se dar por amor a Cristo. Era uma igreja pronta a morrer por amor a Jesus, pronta a morrer ao Evangelho. E em Pérgamo também tinha essas pessoas. Tinham pessoas fiéis que se entregaram e se entregariam, se fosse hoje, por amor a Jesus. Mas, algumas coisas que me chamam a atenção. No versículo 12, diz assim que Jesus se declara à igreja de Pérgamo. Olha, João, escreve para a igreja de Pérgamo. Eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. Essa espada aqui não é o Evangelho. Não é o Evangelho como a gente conhece. O Evangelho fala assim, que o Evangelho é como uma espada de 2 gumes, poderosa para ir entre juntas e medulas, fazer separação entre alma e espírito. Essa espada aqui, no contexto histórico, é uma espada usada pelos romanos para a execução. Então não é a palavra de Deus. Então essa espada que Jesus fala é a espada de juízo. É uma espada de juízo condenatório. Então quando Jesus se apresenta para o povo, ele fala assim, João, escreve para eles que eu tenho uma espada de juízo para aqueles que cedem ao pecado. Escrevem aqueles que eu tenho uma espada, eu tenho um juízo condenatório para todos aqueles que aderem aos costumes do mundo na minha casa. Isso que Jesus quer dizer com espada de 2 gumes nesse contexto. Mas também no contexto histórico, na cidade de Pérgamo, quando um rei ia passar o reinado para o outro, eles entregavam uma espada, simbolizando, olha, o governo da cidade, a autoridade da cidade, o juízo da cidade, eu estou passando para as suas mãos. Então, quando a pessoa que recebe a espada, o novo rei, o novo imperador, ele tinha poder político, militar, para julgar e exercer juízo sobre a cidade. Então, Jesus aqui também está falando que ele tem poder e toda a autoridade para exercer juízo sobre a cidade, sobre as nações do mundo, porque Jesus, ele é vitorioso e ele tem a espada para julgar tudo e todos. A cidade de Pérgamo é uma cidade muito, muito famosa, muito conhecida. Na igreja de Éfeso, eu disse que a igreja de Éfeso, colocando no nosso contexto, ela seria como a cidade de São Paulo. Uma cidade grande, bonita, muito cultural. Não cheguei a falar, mas a igreja de Esmirna, se fosse comparada hoje, seria a cidade do Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro e São Paulo sempre disputam ali para ver quem que é melhor, quem que é mais cultural, quem que é mais visitado. Se fosse comparar hoje, a cidade de Pérgamo seria o Distrito Federal, seria Brasília. Porque Pérgamo, durante muitos anos, durante 400 anos, foi a sede, foi a capital do Império Grego, por 400 anos. E depois que Roma tomou a cidade de Pérgamo foi a cidade do Império ali, foi a capital naquela região do Império Romano. Então era uma cidade muito conhecida, então tudo que você viu na cidade de Éfeso, na cidade de Esmirna, na cidade de Pérgamo tinha muitas vezes mais. Então a idolatria era muitas vezes mais, a prostituição era muitas vezes mais, porque ali era a sede do governo romano. Mas o que me chama a atenção aqui nessa cidade, Jesus usa a história da cidade para passar uma mensagem para a igreja. O último rei de Pérgamo foi Átalo III, ele não tinha descendentes. Então o que ele fez? Ele pegou um testamento e no testamento dele ele escreveu o seguinte, olha, quando eu morrer, dá tudo para Roma. Dá tudo para o imperador. Dá tudo para ele. Dá riqueza, dá povo, dá loja.
Dá tudo, dá escravo, dá tudo. Eu estou dando voluntariamente a minha cidade, o meu reino, para Roma. Então a igreja de Pérgamo me mostra que é a igreja que não quer muita confusão, que não quer muito rolo. Quando o pecado se mostra, quando o mundo se mostra, a igreja fala assim, não, deixa pra lá. Não quero confusão. Não quero confusão. Não, deixa pra lá. Não. Olha, não julgueis. Essa praga do não julgueis chegou até as nossas igrejas. Mas enfim, essa não julgueis é o famoso politicamente correto, mas só que com outra roupagem. Não julgueis. Não faça isso. Não julgueis para não ser julgados. Não julgueis. Nossa, mas me dá uma raiva de gente quando faz isso de mim. Não julgueis para não ser julgados. Não julgueis. A Bíblia fala isso? Realmente fala isso. Mas vamos dar uma olhadinha no contexto do que Jesus está falando de não julgueis. Essa passagem está lá em Mateus 7, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Por que reparas um cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no seu? Ou como dirás ao teu irmão, deixa de tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Esse é o contexto do não julgueis. Jesus está falando o seguinte, você não tem que julgar se você faz a mesma coisa. Então se você está condenando o adultério, e você fala, olha, fulano adulterou, e você também faz a mesma coisa, você não tem direito, você não tem moral de julgar o outro. É isso que Jesus diz quando, olha, tira a trave do seu olho para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus está falando isso, olha, antes de você julgar, analisa a sua vida para que você não esteja fazendo a mesma coisa. Mas fulano mente, misericórdia. Fulano mente, olha, nunca vi quem tem. Mas quando você pega o telefone e fala fulano não está em casa, você é tão mentiroso quanto ele. Você é tão porco, sujo e imundo quanto ele que está mentindo. É isso que Jesus quis dizer com não julgueis para não ser julgados. Se você faz a mesma coisa daquela pessoa que você está julgando, olha primeiro para a sua vida para ver se você tem moral, condições para julgar aquela pessoa. É isso que Jesus está dizendo no seu contexto aqui em Mateus 7. Mas muitas pessoas esquecem o contexto. Olha assim, não, mas não julgueis para não ser julgado. Infelizmente, essa frase, se a gente jogar na real, infelizmente essa frase é o seguinte, olha, me deixa pecar em paz, pelo amor de Deus. Não fica alugando minha cabeça, não fica alugando meu ouvido, não. Me deixa pecar em paz. Essa frase se tornou esse sentido hoje. Esse sentido, me deixa eu pecar em paz, pelo amor de Deus. Deixa eu pecar em paz. Não julgueis. Deixa eu pecar em paz. Infelizmente, a frase não julgueis, óbvio, figurativamente, entrou na igreja de Pérgamo. Mas ali havia crentes que eram fiéis. Ali haviam crentes que morriam por Jesus. Ali haviam crentes que estavam dispostos a ceder a sua vida para Jesus. Como diz aqui no versículo 13. 13 diz assim, eu sei onde habitas, e aonde está o trono de Satanás, contudo retém o meu nome, e não negastes a minha fé, até mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, no qual foi morto, onde Satanás habita. Ali tinham crentes que estavam dispostos a morrer pela fé em Jesus. Ali tinham crentes ali fiéis à palavra de Deus. No lugar onde o paganismo imperava. Por que Jesus disse que Pérgamo era o lugar onde Satanás habitava? Jesus fala por 2 vezes no versículo 13, olha, eu sei onde você mora, e onde você mora é onde o lugar que o diabo mora, o diabo habita. Por quê? Porque a cidade de Pérgamo era uma igreja total e completamente idólatra. Havia templo de tudo quanto é tipo de deuses. Todos os tipos de deuses havia em Pérgamo. Todos os tipos de deuses. Mas 2 deuses eram adorados com maior eficiência. O templo de Zeus, que naquela época era conhecido como Deus Salvador, e o templo do deus Esculápio, que é o deus da cura, que é o deus serpente. Então todas as vezes que você for no seu médico agora ver aquele símbolozinho da serpente, aquele símbolozinho vem de Pérgamo. É o deus serpente, é o deus Esculápio, vem de Pérgamo. Então havia um culto muito grande, então Pérgamo tinha essa forma de adoração a esse deus Esculápio. Então esse templo era o primeiro spa da história da humanidade. Naquele lugar você ia até o templo de Esculápio, você ia ser tratado de todo e qualquer tipo de doença.
Se um empresário romano ou um empresário grego chegasse lá, no spa, no templo de Esculápio, eu não quero relaxar, que eu estou muito nervoso, estou muito estressado. Ali havia inúmeros tratamentos para que a pessoa fosse desestressado, fosse aliviado do seu estresse. Ali tinha muitas opções de distração. Tinha massagens, a biblioteca era aberta para consulta, a pessoa tinha teatro, então tudo do melhor de entretenimento a cidade de Pérgamo oferecia dentro do templo de Esculápio. Mas também os tratamentos ali usados eram tratamentos mediúnicos. Como assim? A pessoa chegava e falava assim, eu estou com uma dor de barriga, não estou aguentando de dor de barriga. Então os médicos eram sacerdotes, os sacerdotes falavam assim, olha aqui, vem cá, deita aqui nessa cama, eu vou te dar um chazinho. E o Deus Esculápio vai revelar a você qual é a doença e que tipo de tratamento você vai ter. Então a pessoa era deitada num lugar e serpentes eram colocadas em cima dessa pessoa. Várias espécies de serpentes de cobra eram colocadas em cima da pessoa. E não por causa da serpente, mas por causa do chá que eles tomaram, um chá alucinógeno, um chá que o pessoal ficava doidão. Então a pessoa tinha visões, tinha sonhos de tudo quanto é tipo, de jeito. Então a pessoa falava assim, olha, o Deus Esculápio me avisou que o tratamento é X. Então a forma de tratamento no templo era essa. A pessoa deitava, passava uma serpente, a pessoa tomava um chá e passava a receita do tratamento. A Bíblia fala sobre Antipas. Antipas era o bispo da cidade de Pérgamo. Jesus fala que Antipas foi fiel, foi a minha fiel testemunha. E a Bíblia não fala, mas a história fala que Antipas era o bispo da cidade de Pérgamo, eleito diretamente pelo apóstolo João. O apóstolo João nomeou diretamente o Antipas. A palavra Antipas é a junção de dois nomes, que significa ante, contra e paz, todos. Então, o nome do bispo significa ante tudo, contra tudo. Então, o bispo da cidade era contra toda a paganização, era contra todo o costume, era contra toda a vida leviana que estava naquela cidade. Mas ainda assim, Antipas foi fiel. A história fala que Antipas evangelizou tanto, converteu tantas pessoas, que os demônios estavam sendo expulsos da cidade. Então os sacerdotes do templo de Esculápio estavam tendo problemas, porque não tinha mais revelação. Não tinha mais, os espíritos não estavam revelando mais as pessoas. Não estavam mais por quê? Porque Antipas estava expulsando os demônios da cidade. O bispo da cidade estava expulsando, com a sua evangelização, com suas orações, com seus jejuns. A história fala que um dos demônios, um dos espíritos, chegam para um dos sacerdotes em revelação, fala, você tem que dar um jeito em Antipas, porque Antipas está nos expulsando da cidade. Nós não podemos fazer nada contra Antipas. Vocês têm que fazer alguma coisa. Então os sacerdotes chegam até o governador romano e, olha, esse pastor aqui está atrapalhando nossos negócios, ele está impedindo que os espíritos venham até aqui nos ajudar. Então comprovaram realmente que Antipas estava evangelizando as pessoas, e ele foi convidado a oferecer um sacrifício de vinho e incenso para o imperador. Antipas se recusa e ele foi sentenciado à morte, a ser sacrificado dentro de um boi de bronze. Esse boi de bronze era o seguinte, era um boi de metal, de bronze, onde ele era aquecido até ficar vermelho incandescente. Então colocaram Antipas nesse boi de bronze e o pastor Antipas, o bispo Antipas, foi assado vivo dentro do boi de bronze. Então Jesus fala que as pessoas eram fiéis dentro da cidade mais idólatra que existia naquela região da Ásia Menor. Mas Jesus fala, eu sei onde você habita. E onde você habita é o trono de Satanás. Deus sabe onde você mora. Jesus sabe onde você mora. Jesus sabe o contexto da sua família. Jesus conhece. Na igreja de Éfeso eu disse que era a única igreja que Jesus usa oida. Era a palavra que significa eu conheço você internamente. Corrigindo, não é só em Éfeso. Em todas as igrejas Jesus usa a mesma palavra. Eu conheço você internamente. Eu conheço você de dentro para fora. Então Jesus falou para o pastor, falou para a igreja, eu conheço aonde você mora. E aonde você mora, Satanás também mora junto lá. Satanás mora junto de você. Então Jesus sabe o seu contexto. Jesus sabe o contexto da sua família. Jesus sabe o seu contexto familiar. Jesus sabe ali que onde você mora o bicho pega e pega feio. Jesus sabe porque ele fala. Porque Jesus conhece internamente e poderosamente. Jesus fala.
Que Jesus fala também que Satanás habita naquele lugar. Jesus fala que ali naquela cidade há o trono de Satanás. O trono de Satanás aqui no texto significa que não é que Satanás reinava lá, Satanás ele dominava lá só isso. Mas o sentido que o texto quer dizer é que esse trono é tipo a cadeira do papai. É que Satanás se sentia confortável na cidade de Pérgamo. Então, se fosse possível o diabo morasse em algum lugar, seria em Pérgamo. Seria naquela cidade. O diabo escolheria aquela cidade para morar. Jesus sabia disso. Então Jesus estava falando, olha, vocês são fiéis mesmo sabendo que o próprio Satanás mora, entre aspas, nesse lugar. Satanás mora aí. Então Jesus sabia. Então Jesus sabia também que haviam crentes que eram fiéis. A história fala que os crentes daquele lugar tinham mais consciência da presença do anticristo do que o próprio Cristo. O que isso significa? Os crentes daquela época tinham mais certezas que o anticristo morava e passeava naquelas ruas do que a própria presença do Cristo. De tão opressão, de tão oprimido, de tão carregado espiritualmente aquele lugar era. Então Jesus me apresenta algumas coisas. E tinha uma igreja numa cidade que era totalmente idólatra, totalmente depravada, totalmente do avesso espiritual. Mas naquela igreja haviam pessoas fiéis, mesmo sendo provados ali totalmente. Se a gente olhasse hoje, você negar Jesus era até aceitável na cidade de Pérgamo. Porque era muita pressão, era a pressão de Roma, era a pressão dos judeus, era a pressão dos templos, era muita pressão. Então se uma pessoa negasse a Jesus, obviamente no contexto humano, era até ser bom. Pô, fulano, mas onde que ele mora? Ele mora lá em Pérgamo, né? Então, não é assim. Então era até justificável, entre aspas, uma pessoa ceder ao diabo. E quando eu falo ceder a Jesus, não era uma coisa muito fantástica, muito horrenda, não. Era o seguinte, olha, você tem que negar Jesus. Não, eu não vou negar. Não, faz o seguinte, pega um incenso, acende um incenso aqui, ó. Só isso. E fala que César é Senhor. Se você for parar para pensar, não é muito difícil fazer isso. É só isso? É, rapaz, só isso. Acende o incenso, fala César é Senhor. E eles tinham que fazer isso pelo menos uma vez por ano. E também na cidade de Pérgamo tinha um templo dedicado ao imperador. E todos os moradores de Pérgamo tinham que fazer isso pelo menos uma vez por ano. Então não era muito difícil negar Jesus naquele lugar. Uma vez por ano, se eu fizesse na moita, ninguém vai ver. Vou chegar lá meio assim, meio de noite. Chegar meio de noite assim, um negocinho assim. César é Senhor. Ninguém ia ver, ninguém ia saber. Por mais escondido que os cristãos faziam ali, por mais baixo que eles proclamavam César era Senhor, isso era alardeado no mundo espiritual aos quatro ventos, falando que ali naquele lugar tinha deserdado mais um, que ali estava mais um infiel, mais um covarde. Jesus, ele fala no versículo 14, diz assim, todavia tem algumas coisas contra ti. Ou seja, era uma igreja fiel, era uma igreja ali que estava perseverando diante das lutas, diante das perseguições da cidade. Tem, porém, algumas coisas contra ti, e é aqui que eu quero gastar mais tempo na mensagem. Tens aí os que seguem as doutrinas de Balaão, aos quais ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem as doutrinas dos nicolaítas. Dos nicolaítas. Então aqui que a coisa começa a ficar feia. Porque na igreja, a igreja tinha pessoas que eram fiéis, que eram firmes, que eram crentes de verdade, ao ponto de serem mortos, ao ponto de serem colocados dentro de um boi de bronze e assar aos poucos. Porque a morte nesse tipo de caso não era uma morte rápida. A pessoa ia assando vagarosamente. Vagarosamente. Então a pessoa morria sufocada ali dentro do boi de bronze. E o boi de bronze, onde você encostava, queimava. Porque todo o boi era de bronze, estava encandecido, pegando fogo, quase que literalmente. Então, naquela igreja tinham pessoas assim, prontas, fiéis a morrer por Jesus. Mas também naquela igreja tinham pessoas que estavam começando a ceder pelo pecado. Ceder ao pecado. Quando fala a doutrina de Balaão,
Lá em Números 25 fala que existe um profeta, um feiticeiro, chamado Balaão, e que o rei de Moabe contratou esse feiticeiro para jogar maldições sobre o povo de Israel. Olha, eu vou te dar uma grana aqui, uma grana forte. Você vai amaldiçoar o povo de Israel. Porque se esse povo passar por as minhas terras, eu estou ferrado. Então, ele aceitou o dinheiro e foi lá. Mas todas as vezes que Balaão foi tentar amaldiçoar o povo de Israel, ele não conseguiu. Porque Deus fala, em Números 25, que esse povo é abençoado. E quem é abençoado por Deus não pode sofrer nenhum tipo de maldição. Então Balaão tentou por 4 vezes amaldiçoar o povo de Israel. Mas todas as vezes que Balaão ia amaldiçoar, miraculosamente, ao invés de falar, eu amaldiçoo, na boca dele saía, eu abençoo a nação de Israel. Então, ele não conseguia amaldiçoar a nação de Israel. E Moabe, o rei que tinha contratado ele, ficou doido por isso aqui. Eu contratei você para você amaldiçoar o povo, você está abençoando? Que miséria é essa que você está fazendo? Mas eu não consigo amaldiçoar o povo de Deus. Eu não consigo, eu vou lá, eu tento, mas eu não consigo. Já tentei várias vezes. Até que Balaão dá uma ideia maravilhosa. Olha, eles servem a um Deus santo. E o Deus deles é realmente santo. Coloca algumas prostitutas perto do arraial de Israel. Coloca uns moços bonitos também, umas moças bonitas, assim. Um caráter meio duvidoso. Coloca ali próximo ao arraial. Eles com certeza vão ficar maravilhados com a beleza das moças. Vão ficar maravilhados com a beleza dos moços. Aí sim eles vão ceder. Eles cedendo, o Deus Santo dele vai rejeitá-los. Aí sim eles ficarão fracos. E deu certo. Foi isso que aconteceu. Moisés fala em Números 31 que o povo cedeu às prostitutas de Moabe. Então essas pessoas na igreja de Pérgamo estavam incentivando as pessoas a pecarem. É o mesmo discurso. Mas pastor, olha, o Senhor é de Deus, hein? O Senhor é de Deus. Olha quando você pastor quer ter igual o Senhor. Maldição não pega no Senhor, pastor. Olha que beleza, que maravilha. Olha, realmente Deus é contigo. Aleluia, Deus é contigo. Aqui, pastor, mas o senhor pode vir na minha casa, lá na minha casa? Na minha casa vai ter uma reuniãozinha lá só para os eleitos. Só para os eleitos. Só para os chamados de Deus. Ele vai servir um negocinho lá, uma bebidinha lá, não sei o quê. Um negocinho lá meio diferente. Mas o Senhor está tranquilo. O Senhor, Deus está com o Senhor. O Senhor é inamaldiçoável. Infelizmente, tem muitas pessoas que caem, que perdem na sua vida cristã pelos elogios. Tem pessoas que morrem na sua fé pelos elogios. Muitas das vezes as pessoas vão matar você espiritualmente não falando mal de você. Muitas vezes as pessoas não vão matar você espiritualmente falando que você é um idiota, um burro, imbecil, é um crentão, é um bíblio. Não. Muitas pessoas vão destruir você na sua fé pelos elogios. Nossa, mas o irmão Silvio tem uma voz. Nossa, mas a voz do irmão Silvio, a voz de louco. Olha, eu imagino o arcanjo do Senhor com essa voz. Olha o irmão Silvio. Aleluia. Então essas coisas, esses elogios vão minando, vão ganhando, aliás, não minando, mas vão ganhando a confiança da pessoa que recebe o elogio. Se a gente não estiver muito firmado em Deus, a gente acaba cedendo. Se eu começo a elogiar o irmão Silvio, por exemplo, da voz dele, de locutor de rádio AM, e fala assim, não, o irmão Silvio, olha, então ele vai acabar assim, não, mas o irmão gosta de mim, ué. O irmão está me elogiando. Quem vai pensar em sã consciência que é aquele que elogia que é o mal? Ninguém vai pensar. Pastora, quando a senhora ora, olha, o inferno estremece. Olha, mas quando a senhora pega naquele microfone, o diabo fica até endemoniado. Nossa, meu Deus do céu, e o fogo cai, e tal, que não sei o que, e tal, parará. Mas era isso que Balaão fez com o povo. Olha, mas vocês são inamaldiçoáveis, vocês são fantásticos. Não, mas vocês não conseguem, eu tentei amaldiçoar vocês por 5 vezes, 4 vezes, e nenhuma maldição pegou em vocês. Nenhuma maldição. Olha, o Deus de vocês agrada muito de vocês. O Deus de vocês vai ficar muito feliz. Mas olha aqui, ó. Vocês não são casados, nós não nos misturamos com outras nações. Não, mas olha, tem umas moças ali tão bonitas, sozinhas. Umas moças solteiras ali, ó.
Ô, rapaz, tá querendo um homem assim, crente igual vocês. Um homem abençoado igual vocês. Um homem assim, do poder, da revelação igual vocês. Assim. Mas fica tranquilo que já foi provado que vocês são o povo de Deus. Mas será? É o negócio do vídeo que eu passei, mas será? Será? Ah, vamos ver, vou tentar. Vou tentar. Eles foram lá, não aconteceu nada. Chegou lá, nas meninas lá de Moab. Oh, rapaz, as meninas aqui é bacana, né? As meninas aqui tratam bem a gente. As meninas não têm preconceito da gente. Eu sou crente, as meninas não têm isso. Elas aceitam que eu sirvo um só Deus. Elas têm outros deuses lá, mas elas aceitam que é um só Deus. Aleluia. É verdade, nosso Deus, eu sou uma pessoa abençoada demais. Aí elas apresentam uma religião, contextualizando, elas apresentam um evangelho um pouco mais fácil. Porque a nação de Israel era a única nação que vivia no sistema de santidade. Nenhuma outra nação da face da terra vivia como a nação de Israel. A nação de Israel era a única que vivia no padrão de santidade. Era a única. Era a única. Então, as meninas de Moab estavam apresentando, eu pensei, não, para que jejuar tanto assim? Não. Você jejuou uma vez, está bom demais. Não lê Bíblia todo dia, não precisa ler Bíblia todo dia, não. Você não sabe esse negócio aqui, você não sabe o contexto. Você não sabe o Salmo 23? O Senhor é meu pastor. Para que elas ficam lendo a mesma coisa todo dia? Não precisa disso não. Não precisa disso não. Olha, que vem cá comer uma comida aqui, ela foi oferecer. Não, mas não tem nada a ver. Não, mas não tem nada a ver. Eu estava conversando com o Marlon esses dias que os dois maiores demônios, os demônios mais poderosos, que vai enviar muito crente para o inferno, não tem nada a ver e ninguém está vendo. Não, mas não tem nada a ver não, hein? Não, vamos fazer uma festa ali, vamos fazer uma festa de música eletrônica ali. Vamos chamar o povo ali, vamos vestir de Edward Mão de Tesoura, vamos vestir do Satanás ali. Vamos vestir, nada a ver. O negócio é ganhar almas. O negócio é o reino. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver tomar um golinho. Não tem nada a ver, gente. A Bíblia fala, não vos embriagueis. Outro desse que me dá raiva também. Não vos embriagueis com vinho. Olha, a Bíblia fala que não pode embriagar. Vai tomar um copinho? Pode. O contexto não está falando isso. O contexto está falando, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou pleno. E eu não preciso me saciar com vinho, satisfazer a minha carne. Porque o meu espírito está pleno de Deus, está pleno do Espírito Santo. Então eu não preciso encher a minha carne com vinho. Esse é o contexto. Então vamos pegar aqui o contexto, que a Bíblia fala de não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Isso está lá em Efésios 5. Mas as pessoas só pegam esse versículo, só pegam o versículo 18. Mas vamos ver o contexto de Efésios 5. Vamos ler do 1 ao 18, que é o contexto, o que Paulo quis dizer com isso. Diz assim, vou ler na versão NVI para que a compreensão seja melhor. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não se deve haver sequer menção de imoralidade sexual, também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com ele destas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas às trevas, antes exponham-na à luz. Aqueles que fazem no oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível,
pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Porque não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai. Então as pessoas usam esse contexto, pegam textos isolados para embasar suas práticas pecaminosas. Não, porque a Bíblia fala, olha, eu não posso embriagar, mas beber eu posso. O contexto não é esse. Paulo está fazendo uma diferenciação de todo aquele que vive para Deus, daquele que não vive para Deus. Aquele que não vive para Deus se prostitui, fala mal dos outros, bebe, se embriaga, faz vergonha. E aquele que vive para Deus tem uma vida totalmente transformada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nesse contexto de Efésios 5, Paulo está demonstrando a diferença daquele que vive para Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo, daquele que não é. Aquele que não é, ele é devasso, ele é imoral, ele fala palavrão, entendeu? Ele fala coisas que não glorificam a Deus, ele tem uma vida toda torta, diferentemente daquele que vive para Deus, que é comedido nas palavras, que é santo, que busca a santidade, que busca desviar-se do mal e que ele se enche do Espírito. Todo aquele que é cheio de Deus se enche do Espírito. Aqui é um trocadilho. Paulo está falando, olha, não vos embriagueis com vinho, ou seja, não sejam carnais, não sejam imorais, não sejam como o curso desse mundo. Não encha, o crente ele não precisa encher os cornos de cachaça para ser feliz, porque a bebida é isso, a pessoa bebe para quê? Para ficar alegrinho, para ser feliz, para curtir. Então o crente não tem necessidade de encher os cornos de cerveja, os cornos de cachaça, porque não tem necessidade, porque ele tem o Espírito Santo, onde há plenitude da vida. Não vos embriagueis com vinho, onde leva a devassidão, ou seja, onde leva a praticar todo aquilo que Paulo escreveu até o versículo 18, a imoralidade, palavrão, mau testemunho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele continua, falando entre vós em hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor de coração, para que outras pessoas sejam abençoadas. É nesse contexto que Paulo está falando. Agora, muito crente com desculpa o termo, crente, desculpa de peidorreiro. Não, mas eu posso. A Bíblia fala que eu não posso embriagar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ser evangélico e ser Miss Bumbum também. Não tem nada a ver. O que importa é o meu coração. Não, mas Deus olha o meu coração. Eu nunca vi na Bíblia que Deus é cardiologista para querer só o coração. Os nicolaítas, eles tinham o seguinte: você pode pecar à vontade, pode pecar. Tudo que você faz na sua carne não afeta o seu espírito. Pode pecar. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Não, você pode fazer, você pode aproveitar, você pode fazer isso. É no corpo. Então não tem nada a ver. Porque Jesus salvou o seu espírito. Então a sua carne vai morrer, vai para a sepultura, não vai? Vai então. Mas o seu espírito está salvo. Então tudo que você fizer na sua carne vai para a terra. Jesus quer seu espírito. Jesus salvou o seu espírito, não salvou sua carne. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Então os crentes ali estavam aproveitando de todas as benesses, entre aspas, dos templos da deusa Diana, como a gente viu na igreja de Éfeso. Tudo que tinha lá tinha aqui também. Diana. Aproveitando, não. Meu coração. Deus só quer o meu coração. Deus não quer. Não, que isso? Irmão Hélio, ó. Não. Você é muito crente. Olha, só ir na igreja domingo tá bom. Não, mas e terça? Participar de estudo bíblico pra quê, gente? Apocalipse, pra quê, gente? Não. Pra quê? Apocalipse está lá longe. Nem vai acontecer agora. Não.
culto de libertação. Não, não. Você é salvo em Jesus, você é liberto. Como é que vai libertar de quê? Não vai libertar, não. Não. Você está salvo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que maravilha do eterno tudo. Então, a doutrina dos nicolaítas incentivava os crentes a ceder, a falar que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Será que realmente não tem nada a ver? Será que realmente não tem nada a ver o mundo entrar na igreja? Sendo que a Bíblia fala que todo aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. A Bíblia declara isso. Será que não tem nada a ver? Será que não tem nada a ver eu ir na festa mundana? Será que realmente não tem nada a ver? A Bíblia fala que eu devo ser sal e luz para o mundo. Não é para a igreja, é para o mundo. Então, se eu sou crente, se os meus amigos sabem que sou crente, eu vou numa festa mundana, onde tem prostituição, tem cerveja, tem mulherada, tem pegação, tem tudo lá. E eu chego lá, a primeira... Você não é crente? Você não é crente? O que você está fazendo aqui? Que tipo de diferença eu vou fazer lá no meio? Deixando bem claro que eu compactuando com aquela festa, eu participando daquela festa, eu interagindo naquela festa. Diferentemente se eu vou a uma festa ou a algum lugar no intuito de evangelizar ou ser diferente por algum propósito ou algum motivo que Deus deu especificamente aquele lugar. Diferentemente. Mas se eu vou num lugar onde eu vou, se eu vou numa gafeira, numa roda de samba, eita, cara, tô lá e tal, eita. Não, mas Jesus mandou ir aos doentes. Jesus não mandou ir para o sal. Jesus falou que ele veio para os doentes, ele não veio para os curados. Então estou aqui. Eu estou aqui, vem aqui, ó. Que testemunho é esse que você está dando? Que testemunho é esse? Que luz é essa que vai brilhar onde, gente? Aonde que vai brilhar essa luz sua aí? No máximo que é no máximo que não vocês, eu acredito que vocês não façam isso. Mas a pessoa que faça isso, no máximo que é uma luz negra, e olha lá. E olha lá. Uma luz negra. Jesus fala assim no versículo 16. Arrepende-te, pois, senão em breve verei a ti contra eles e batalharei com a espada que sai da minha boca. Jesus manda a igreja se arrepender dos seus pecados. Mas uai, a Bíblia fala que são só alguns que cederam. Jesus fala aqui, ó, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem. Ou seja, não é todo mundo, é só alguns. Mas Jesus manda a igreja se arrepender. Por quê? Por que Deus manda toda a igreja se arrepender dos pecados de alguns? Porque a igreja foi conivente com os pecados dos outros. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí Jesus manda eu ser separado. Jesus manda eu ser diferente. Jesus manda eu ser santo, ser separado, ser distinto dos demais. Então, se eu sou conivente com o pecado do outro, eu sou tão sujo, tão porco quanto ele. Isso é muito forte que você está falando. Abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha lá. Verso 23. Vamos ver se eu sou muito radical. Romanos 1, 23. Diz assim: E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências, às paixões do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a sua penalidade, que é devida ao seu erro. E como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, eles os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja,
homicídio, contenda, engano e malignidade. Malignidade é a essência do caráter é mau. E são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, são nécios, são imprudentes, são infiéis a contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Agora que vem um versículo maravilhoso. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que aprovam os que tais coisas praticam. Então Paulo estava falando sobre as pessoas que não eram convertidas, que eram ímpios. Paulo está descrevendo o caráter do homem que é ímpio, que não foi lavado pelo sangue de Jesus, que não foi regenerado pela pessoa do Espírito Santo. Então Paulo está falando, olha, embora vocês tenham conhecimento de Deus, eles são dignos de morte, são dignos do inferno, mas não somente eles, mas todo aquele que aprova essas práticas. Então, a partir de hoje, você que é crente, você que é cristão, a partir de hoje você não pode ou não deve tolerar práticas pecaminosas ou práticas mundanas dentro da igreja. Mas não é você chegar solando com 2 pés, não, irmão. Não é você chegar e falar, misericórdia, vai para o inferno miserável, você está fazendo isso, misericórdia. Não é fazer isso, não. Todas as vezes que você vê o irmão pecando, vou te dar uma receitinha para você fazer. Primeira coisa, você vai orar. Primeira coisa, você viu o irmão pecando, fazendo alguma coisa pecaminosa, algum ato pecaminoso, você vai orar. Deus, tem misericórdia dele, tem misericórdia. Tem misericórdia que ele possa enxergar o que ele está fazendo errado. Tem misericórdia dele, tem misericórdia. Se você vê ele repetindo o que você viu, aí você vai chegar para ele com amor, com mansidão e com versículos da Bíblia. Aí você vai falar, eu acho que você está errado. Não. Eu falo, irmão, deixa eu pensar com você. Então, vi você fazendo tal coisa e tal. Poxa, Deus não se agrada, sabe? Volta, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Não sei o que, volta. Não faz isso não. Poxa, você entristece a Deus, entristece a gente. Vai conversando com amor, querendo com que aquela pessoa se arrependa, se converta daquela prática que ela está fazendo. Se ela persistir no que ela está fazendo, procure mais um irmão crente. É crente. Não miserável, não. Crente. Crente. O que vocês vão fazer? Vocês vão meter o pau nele? Vocês vão orar, pedindo para que ele se converta do seu pecado. Deus, põe a mão na cabeça dele, Deus. Faz ele ver que ele está errando, que ele está pecando, Deus. Faz ele vai, Deus, e tal. Se ainda assim ele não se converter, você esse crente, vai chegar para ele. É crente, tem que ser crente. Irmão, olha, eu tô vendo isso. Tal. A Bíblia, olha, a Bíblia fala, que não sei o que, E se ainda assim esse abençoado de Jesus não se converter, você vai levar para a liderança da igreja. Você vai levar para os pastores. Enfim, você vai levar para os líderes da igreja. Aqui no caso, aos pastores. Então você entendeu qual é o percurso que tem que se fazer? Não é chegar agora, eu aprendi. Romanos fala que a gente não pode tolerar pecado, não. Romanos fala que a gente tem que vir com sola mesmo, tem que arrebentar o pescoço, tem que quebrar a clavícula e tal, tem que deitar no chão. A receita não é essa. A receita é você orar, conversar com ele com amor e com versículos bíblicos, mostrando na palavra que ele está errado. Ele não se converteu, eu chamo um outro crente. Não um falador, não um fofoqueiro, não. Crente. Ora para ele se converter. Não se converteu? Conversa com eles com amor, expondo versículos da palavra. Se ele não se converter, aí sim você leva secretamente para a liderança da igreja. Não é chegar no púlpito e pegar o microfone. Irmão, olha, vou pegar o seu exemplo, tá, querido? Conversei com o irmão Hélito, o Hélito tá pecando mesmo. Eu falei com ele, eu lavei minha mão, irmão. Eu lavei minha mão. Agora
é contigo, é com Deus e contigo, irmão. Não é assim não. Não é assim não. Por que Deus manda a igreja se arrepender? Toda a igreja? Porque a igreja foi conivente com o pecado. Toda a igreja. E ser conivente com o pecado é muito sério, como lemos aqui agora, no versículo 32 do capítulo 1 de Romanos, que eu sou tão condenável ao inferno quanto aquele que pratica. Mas eu não fiz, você concordou. Aí você foi omisso. Versículo 17, para a gente terminar, diz assim, na versão viva, diz assim: que cada um possa ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Todo aquele que for vitorioso comerá do maná escondido, que é a nutrição secreta do céu. E cada um daria uma pedrinha branca, e essa pedra estará gravado o nome daquele que receber, e só ele saberá o significado do seu nome. Você pode até pensar, mas gente, o que eu vou fazer com uma pedrinha branca? Tanta coisa maravilhosa no céu, o que eu vou fazer com uma pedrinha branca no céu? Eu vou jogar fora essa pedrinha. Não tem nada com ela. Mas a gente tem que ver o contexto dessa época, dessa cidade. Antigamente, quando as pessoas iriam julgar outras pessoas, os júris recebiam duas pedras, uma pedra preta e uma pedra branca. Vamos supor que eu estou julgando a Priscila. Então a Priscila, ela está sendo julgada por um crime que ela fez. Se os jurados levantarem pedras pretas, ela é condenada pelo crime que ela cometeu. Mas se ela recebe pedras brancas, ela é absolvida do seu crime. Então o que Jesus quer dizer aqui? Que enquanto as pessoas estavam sendo condenadas à morte na cidade de Pérgamo, recebendo as pedras pretas para elas serem crentes, por elas não se contaminarem com o mundo, Jesus nos absolve, dando-nos uma pedra branca. Jesus nos justifica dos nossos pecados. Enquanto o mundo nos condena, Jesus nos absolve pela sua ação misericordiosa na cruz. Isso é uma das coisas que a pedrinha branca quer dizer. A outra coisa que a pedrinha branca quer dizer é o seguinte: que era uma senha, que era um convite VIP, para que todos aqueles que recebiam essa pedrinha branca participassem de todas as festas do império. Então, se você tinha uma pedrinha branca, você era autorizado a entrar em todas as festas do império. Uma pedrinha VIP lá que você recebia. O que isso quer dizer? Que aos vencedores, Cristo, aos vencedores, aqueles que rejeitarem as festas mundanas, aqueles que rejeitarem os convites, os prazeres mundanos, Jesus permitirá que eu e você entraremos numa verdadeira festa no céu que não terá fim. Essa festa não terá fim. Olha quanta coisa a gente tem a pedrinha branca. A última coisa é o seguinte: quando uma pessoa faz um ato heróico, quando uma pessoa salva uma mulher, salva uma criança, faz um ato heróico para o império, o imperador dá uma pedrinha branca, e aquela pedrinha branca se torna um símbolo de heroísmo. Então, todas as vezes que eu apresentava essa pedrinha branca em algum lugar, eu nunca mais pagava nada. Olha que beleza. Eu chegava lá, eu quero uma televisão de 40 polegadas. Deu X. Ele apresentava uma pedrinha branca. Pode levar, é seu. Todos os lugares que essa pessoa apresentava essa pedrinha branca por um ato heróico, ele nunca mais pagava nada em toda a sua vida. Ele nunca mais pagaria impostos. Nunca mais. E ele tem acesso irrestrito ao reino. Irrestrito ao reino. Quando Jesus me dá essa pedrinha branca, ele fala o seguinte: que eu terei acesso ilimitado ao céu. Uai, mas não é assim não? Não. Você acha que isso é bagunça? Não. Tem pessoas que, no limite, Muita gente acha que o céu é bagunça, irmãos. O céu não é bagunça, não. Meritocracia. Você faz, você tem. Você não faz, você não tem. Porque Deus é justo. Então, tem aquela pessoa, tem aquele crente carnal. A Bíblia fala que existe aquele crente carnal, aquele crente que não quer nada com nada, aquele crente que não ora, não lê a Bíblia, não está muito afim das coisas de Deus. Ele vai ser salvo. A Bíblia fala que ele pode ser salvo, ele vai ser salvo pela extrema graça de Jesus, pela extrema graça do Senhor na cruz do Calvário. Como todos nós seremos salvos pela extrema graça, ninguém merece. Mas esse crente carnal ele vai desfrutar do muito pouco, do quase nada no céu do que ele fez para Jesus aqui na terra.
Então isso é muito complicado, muito perigoso, porque as pessoas acham que galardão é coroa, galardão é presente físico. Não é isso. Galardão significa privilégios, como é que eu posso dizer? Dos prazeres que eu vou desfrutar na minha vida vindoura. Galardão é isso, é recompensa. Eu terei acesso a coisas, a informações que outras pessoas não terão. Por exemplo, aquele crente carnal, como eu disse, que é salvo pela extrema graça do Senhor e vai desfrutar quase nada ou muito pouco do que fez para Jesus aqui na terra. Ele não pode ter o mesmo galardão, ele não pode ter o mesmo presente que o apóstolo Paulo. Ele não pode, porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo tomou pedrada, foi perseguido, foi quase morto. Então o apóstolo Paulo fez muito pela igreja, fez muito por Deus. Ele não pode receber, o crente carnal, ele não pode receber a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Tem aquele crente que vai ser salvo assim, na raspa da beirada. Tem aquele tipo de crente que ele vai ser o portão do céu fechando, ele quase esbarrando as costas atrás, sentindo o vento da porta fechando. Aquele famoso 47 do segundo tempo. Tem crente que vai ser assim, salvo sim, no limite. E esse crente, ele vai desfrutar do céu, ele vai ser salvo, ele não vai para o inferno, ele vai passar por toda a eternidade na presença dos santos e dos anjos e de Jesus. Mas tem pessoas que vão ser recebidas com festas. Tem pessoas que vão ser recebidas com cortejo celestial. Tem pessoas que serão recebidas pelos anjos com festa. Sabe aqueles desfiles que aconteciam, a gente vê muito em filme, quando se fala do Império Romano, algum general chegando, algum imperador tomando a cidade dessa forma, pelos seus atos de justiça que fizeram para glorificar e para apregoar o Evangelho. Então não seria justo, por exemplo, o apóstolo Paulo ser recebido com honras, com glórias, ser recebido pelos anjos, aclamado pelos seres celestiais, reconhecido pelos irmãos lá no céu. E a mesma coisa, aquele crente que não quer nada, que não lê Bíblia, que não tem compromisso com a igreja, ser recebido da mesma forma. Então galardão não é isso, galardão é o que eu vou desfrutar de tudo aquilo que eu fiz para Jesus aqui na terra. Amém? Aleluia, os irmãos compreenderam? Graças a Deus. Se coloca de pé, vamos orar, agradecer a Deus pelas maravilhas e pelas revelações que Deus nos deu nessa noite e desejarmos ter essa pedrinha branca. Que eu e você possamos rejeitar o mundo, as festas do mundo, o mundanismo na igreja, que possamos combater o pecado, para que no final da nossa jornada possamos receber livre acesso ao céu, possamos desfrutar da presença maravilhosa de Jesus. Aleluia.